Graças, pais e irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, nosso Deus soberano sobre todas as coisas. Nessa hora eu quero te convidar a você, da forma que você está mesmo, fazer uma oração ao Senhor, apresentando sua vida diante de Deus e dando graças ao Senhor por nós estarmos aqui mais uma vez, dando graças a Deus pelo dia que Ele nos deu, e que nessa noite nós queremos adorá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo nessa noite. Então faça a sua oração, meu amado, de gratidão ao Senhor. Apresenta a sua vida diante do Senhor. Adore a Ele nesse momento. Deus amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, na Tua casa, Senhor, para nos rendermos a Ti, nos prostrarmos aos Teus pés. Queremos, ó Pai, estar sempre diante do Senhor. Queremos que o Senhor, Deus, encontre em nós verdadeiros adoradores, que Te adoram, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor Deus, nós anseiamos por Ti. Toma, meu Senhor, o Teu lugar de honra nas nossas vidas. Toma o Teu lugar de honra neste lugar. Pai, fala aos nossos corações. Fala ao coração de cada irmão, ó Deus, que saiu do seu lar para estar aqui nesta noite. Senhor Deus, queremos engrandecer o Teu nome. Queremos oferecer para Ti, Deus, o que temos de melhor. Queremos dar a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor que nós o adoremos, que nós o engrandecemos. Muito obrigado a Deus por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão aqui nesta noite, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que estão em casa, aqueles que estão viajando, aqueles que estão no trabalho. E o Senhor vai encontrar cada um nessa noite. Que o Senhor visite a cada um. Toma-os em Teus braços. Deus, nós louvamos a Ti. Ache em nós verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Eu queria compartilhar com vocês uma pequena porção da palavra do Senhor para as nossas vidas, que fica no livro de Isaías 53. É um texto talvez já conhecido por todos nós, muito famoso na Bíblia. Todo mundo, eu creio que já leu esse texto. Isaías 53, a partir do versículo 4. Amém? Nos diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. Hoje é um dia especial para nós, que nós vamos participarmos da ceia do Senhor. E ali foi pago um alto preço em favor das nossas vidas. Deus, Ele mandou, entregou o Seu único Filho para morrer em favor dos nossos pecados. E todas as nossas transgressões foram levadas por Ele. Hoje o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Se hoje nós temos vidas por causa do Senhor. Se hoje nós estamos aqui, é por causa do Senhor, que entregou o Seu único Filho para morrer por mim e por você. Quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. Nós vamos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Que você possa adorar o Senhor, meu querido, de todo o coração, exaltando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Pois eu cantarei para
sempre, para todo sempre, Senhor. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Deus que é Criador dos céus e da terra. Deus que se faz presente neste lugar. Deus que pode fazer infinitamente mais por nós, por mim e por você. Deus que entregou o seu único filho para morrer em favor das nossas vidas. Nós não somos merecedores de coisa alguma. Eu e você não merecemos nada. Nós não merecemos nada do Senhor. Mas o Senhor é fiel para com as nossas vidas. Deus, Ele é fiel para com você, meu querido. Independente das circunstâncias. Mesmo que nós somos infiéis ao Senhor, Deus ainda permanece fiel comigo e com você. Por isso que nós devemos pedir sempre ao Senhor, para que Ele nos diminua, para que Ele seja exaltado e para que Ele cresça nas nossas vidas. Nós devemos orar ao Senhor e pedir: Deus, menos de mim, mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Hoje vivemos num mundo de forma que nós queremos mais desse mundo, de forma que nós queremos mais o que esse mundo tem para oferecer do que aquilo que Deus tem para nós. Nós devemos orar a Deus: Deus, eu quero menos de mim, eu quero mais de Ti. E essa canção que nós iremos entoarmos ao Senhor Deus nessa noite, talvez você possa fazer dessa canção uma oração para a sua vida e deixar que o Senhor ministre ao seu coração, fala no seu coração. Eu não sei, querido, da forma que você entrou aqui nessa noite, eu não sei quais as lutas que você enfrenta no seu dia a dia, eu não sei quais os problemas que você passa no seu dia a dia, eu não sei. Eu só sei que nós devemos querermos mais de Deus e menos de nós. Quando nós fazemos isso, as lutas podem vir, as dificuldades podem vir, mas nós somos cheios da graça de Deus em nós. Quando nós pedimos a Deus: me diminua, Senhor, me diminua e cresça, Senhor, na minha vida, cresça na minha vida. Oh, aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor, meu Deus. Exalte ao Senhor. Aleluia, meu Senhor. Queremos menos de nós, Senhor. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Queremos mais de Ti, Senhor, mais de Ti, menos de nós mesmos. Oh, aleluia! Nós te adoramos, Deus. Oh, aleluia!
cresça em nós. Nós devemos diminuir todos os dias e deixar que o Senhor cresça em mim e em você. Oh, aleluia. Quero saber de Senhor. Aleluia, Deus. Queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Constrangido com a glória de Deus sobre as nossas vidas? Ou será simplesmente que nós saímos dos nossos lares, viemos à casa do Senhor e simplesmente adoramos a Ele com os nossos lábios, mas não sentimos nada? Eu não posso fazer esse julgamento, mas você conhece a sua vida. Deus, Ele conhece muito mais. Deus, Ele conhece cada coração aqui, cada coração que tem se contrito diante do Senhor. Que o Senhor ache em nós verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Que nós nos aquebrantemos na Sua presença como verdadeiros adoradores que adorem ao Senhor. Que nós nos aquebrantamos na presença do Senhor e nos constrangemos diante da glória de Deus sobre as nossas vidas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos merecedores de coisa alguma, mas pela grandiosa misericórdia do Senhor sobre nós estamos aqui. Então adore ao Senhor, meu irmão, exalte o nome do Senhor.
Glorifique, se você quiser glorificá-lo, adore a Ele. Dá um glória a Deus, ao Senhor, porque Ele é merecedor. Ele é digno. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Ele cresça, eu diminua. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita unidade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia, Senhor. Glórias, glórias, glórias ao nome do Senhor. Como é bom estarmos na tua presença, Senhor. Como é bom sentir tua presença, Pai. Como é bom te adorar. Como é bom sentir a presença do Senhor, meu querido, aqui neste lugar. Sabe, talvez há tempo que você não sente a presença de Deus. Talvez há tempo que você tem vindo a esse culto e não mais tem sentido a presença do Senhor. Talvez como você sentia antes. Talvez como você era próximo do Senhor. Sabe, a pandemia, ela veio, e aqueles que não são fortes no Senhor, aqueles que não têm a sua base alicerçada no Pai, firmes na presença do Senhor, muitos se distanciaram do Senhor. Eu não sei você, eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você tem se distanciado do Senhor, eu não sei onde você tem colocado a sua vida, eu não sei. Mas peça ao Senhor para trazer a tua memória, sabe? O primeiro amor, aquilo que você fazia para o Senhor e talvez você já não faz mais, aquilo que você planejou em fazer para Deus, talvez o ano passado, este ano, e talvez você não fez. Peça ao Senhor que Ele traga a tua memória nessa noite, porque a vida, meu querido, ela pode se tornar difícil. Há momentos na vida que ela se torna muito difícil mesmo. Nós perdemos entes queridos, até mesmo para essa doença, mas a vida ela prossegue, ela continua. E nós, como adoradores do Senhor, devemos prosseguir na caminhada, na jornada, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente dos problemas. Deus, Ele é Deus e Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas. Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Sobre as enfermidades, Deus é Senhor. Sobre as nossas dificuldades, Deus é Senhor. Sobre os nossos problemas, Deus é Senhor. Porque Ele continua sendo Deus na minha vida e na sua vida. Aleluia, Senhor. Se torna difícil quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando das marcas começam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou.
força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Oh, aleluia, Deus. Senhor, continua sendo Senhor nas nossas vidas, meu Pai. Deus continua sendo Deus sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando as marcas começam a feridas, quando o amor não vem a razão, quando o mundo te deixa de lado e o coração esconde a dor, é hora de crer no Salvador. Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo ele levou. Carrega a sua cruz, dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Nós te agradecemos para todos sempre, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala o meu coração, Senhor. Abençoa o Teu servo, usa o Teu servo nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o pastor. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor em nosso meio, através das nossas vidas, para sempre. O nosso Deus é digno de todo louvor, não importa a circunstância, não importa o dia nem a hora, o Senhor é digno de ser adorado em todo o nosso viver, em todo o tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Quero ler apenas o versículo 7, que diz assim: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Vamos orar, peça ao Senhor que traga uma palavra ao seu coração, te abençoe nesta noite, ainda mais através da palavra.
Pai Celeste, nós te damos graças, bendizemos, louvamos o teu nome, adoramos ao Senhor. Nesta hora que pedimos, abençoa-nos por meio da tua palavra, fala aos nossos corações. Nós somos carentes do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, pois só o Senhor tem o poder de nos abençoar, pois tu conheces, ó Deus, o nosso coração, sabes, ó Deus, a necessidade de cada um de nós. Por isso nós cremos e confiamos no Senhor, e que o Senhor pode nos abençoar, cada um, conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Paulo, escrevendo a Timóteo, tem o objetivo de alertar Timóteo quanto a uma vida ministerial, para que ele sirva na igreja bem, para que Timóteo seja um bom pastor. E por isso Paulo instrui Timóteo quanto ao ministério e instrui Timóteo quanto às situações que ele encontraria. E aqui nesse texto nós temos Paulo instruindo Timóteo quanto aos perigos que ele encontraria, às situações que Timóteo encontraria pela frente, quando Paulo diz que viriam tempos difíceis, tempos complicados, tempos de adversidade, e que surgiriam falsos profetas que seriam pessoas que afastadas de Deus, pessoas dissimuladas, pessoas que injustas, pessoas que não temiam ao Senhor, pessoas que não obedeciam à palavra, pessoas que eram irreverentes, como nos diz aqui a palavra de Deus, e que trabalhariam contra o Evangelho, mas que disfarçadamente tentariam viver uma vida piedosa, quando na verdade são pessoas impiedosas. E Paulo diz a Timóteo: foge dessas pessoas. Paulo diz a Timóteo: não se associe a essas pessoas. Essas pessoas, inclusive, ele diz que elas têm a capacidade de atrair, elas têm a capacidade de se aproximar de pessoas que sobrecarregadas, pessoas que estão em pecado e que são conduzidas por suas paixões e que são capazes de aprender sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas, então, que Paulo está dizendo que nos últimos tempos viriam pessoas enganosas, elas se aproveitariam de outras pessoas que estão sobrecarregadas com seus pecados e paixões. E essas pessoas sobrecarregadas com seus pecados e paixões são crentes, que estão crentes, ou pelo menos gente que está na igreja, que estão sobrecarregadas com seus pecados, sobrecarregadas com as suas paixões. E aí nos diz a palavra que essas pessoas, elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade são pessoas que são presas fáceis de enganadores, de falsos profetas, de falsos mestres, de falsos crentes. E o alerta aqui de Paulo a Timóteo é para que a gente tenha o cuidado. Cuidado, Paulo diz: se afaste dessas pessoas que enganam, e elas enganam facilmente, pessoas que estão sobrecarregadas com seus pecados e conduzidas pelas suas paixões. Essas pessoas sobrecarregadas com seus pecados e conduzidas pelas suas paixões, elas vão dar ouvidos a esses falsos mestres. Essas pessoas sobrecarregadas que dão ouvidos aos falsos mestres, elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E o alerta está dado, e a preocupação é para que nós não sejamos essas pessoas, para que nós que conhecemos a palavra de Deus, para que nós que temos desejo de servir ao Senhor, para que nós que aprendemos constantemente, não sejamos essas pessoas sobrecarregadas com os pecados, essas pessoas que são conduzidas pelas suas próprias paixões. O alerta é para que nós não sejamos essas pessoas, para que você não seja essa pessoa, uma presa fácil de ser enganada por falsos mestres,
para que você não seja essa pessoa que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Mas que condição terrível! Ao ler esse versículo, ao estar nesse versículo, eu fico a pensar como isso é possível. Mas é possível. É possível aprender e não ter benefício algum. Paulo está dizendo a Timóteo, os enganadores virão, e eles encontrarão presas fáceis, pessoas sobrecarregadas com seus pecados e conduzidas pelas suas paixões. Essas pessoas, elas aprendem sempre, mas elas são incapazes de chegar ao conhecimento da verdade. Elas serão enganadas, elas serão atraídas, elas abrirão as portas para o engano, elas abrirão as portas para os falsos mestres. O alerta então é para que nós não sejamos essas pessoas. Aprender é necessário, mas é necessário que a gente ande na verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é possível aprender e não ter benefício algum. É possível receber conhecimento, conforme Paulo está dizendo. É possível ter pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É possível ter pessoas, Paulo está dizendo a Timóteo, é possível ter pessoas, Timóteo, as quais você vai ensinar sempre, sempre. E elas vão aprender sempre de você, sempre, mas jamais vão chegar ao conhecimento da verdade. Mas que quadro terrível, que condição assustadora. Me assusta pensar que existem pessoas que estão aprendendo sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque estão sobrecarregadas dos seus pecados e conduzidas pelas suas paixões. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero que você seja essa pessoa. Eu não desejo que você seja essa pessoa sobrecarregada com seus pecados e conduzida pelas suas paixões e que aprende sempre, sempre, sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Olhando simplesmente para esta verdade da palavra de Deus, que nos diz que há pessoas que aprendem sempre, mas que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Como você olha para si mesmo? Como você julga a si mesmo? Como você se entende diante desta verdade? Você aprende? Você chega ao conhecimento da verdade? É um alerta necessário para nós, que precisamos olhar para a palavra, precisamos olhar para o ensinamento, e não só aprender, mas chegar ao conhecimento da verdade. E aí eu quero fazer algumas considerações com os irmãos, para que a gente reforce o alerta, para que a gente se acautele, para que a gente fique vigilante, para que a gente se desperte, para que a gente olhe para si mesmo e diga: eu não quero ser essa pessoa que aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Primeira coisa que eu quero colocar com os irmãos é fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero fazer algumas perguntas. Essas pessoas são pessoas indispostas? Essas pessoas são pessoas indispostas? Não. A resposta é não. Elas não são pessoas indispostas. Não são pessoas inativas. Não são pessoas indispostas. Não são pessoas paradas. Não são pessoas que não fazem nada. Não são pessoas que não têm o desejo. São pessoas que têm disposição. São pessoas que fazem alguma coisa. São pessoas que estão em atividade. São pessoas que estão buscando alguma coisa. O problema destas pessoas que aprendem sempre, mas que jamais chegam ao conhecimento da verdade, não é falta de disposição, não é falta de fazer alguma coisa, não é a inatividade, porque essas pessoas estão aprendendo sempre,
Essas pessoas estão na atividade de aprender, essas pessoas abrem as portas para o aprendizado, essas pessoas abrem as portas para receber ensinamento, até mesmo dos falsos mestres. Portanto, essas pessoas, elas não são pessoas inativas. E aqui está o primeiro engano que nos leva a ser esse tipo de gente, quando nós achamos que porque estamos ativos, estamos fazendo alguma coisa, nós estamos bem. Isso não é verdade. É como andar em círculos, em que nós voltamos sempre ao mesmo lugar. Não basta ser uma pessoa ativa, não basta ser uma pessoa operante, não basta ser uma pessoa disposta, não basta ser uma pessoa que deseja. E quando nós pensamos que nós estamos fazendo alguma coisa, quando nós pensamos que nós estamos em atividade, quando nós pensamos que estamos realizando algo, e isso por si só é o suficiente para nós, isso por si só é o bastante para nós, nós incorremos no primeiro engano, que nos torna pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. É por isso que tem pessoas que vêm ao culto, pessoas que são membros da igreja, pessoas que elas estão em atividade, mas que não têm o conhecimento da verdade. Então quer dizer que não é para vir no culto, não é para estar na igreja, não é isso. Eu estou dizendo que isso por si só não garante nada para ninguém. Não adianta você falar: eu sou crente, eu vou no culto, eu faço isso, eu toco, eu canto, eu prego, eu faço tantas coisas. Não, isso por si só não é bastante. Então essas pessoas são pessoas indispostas? Não são pessoas indispostas. São pessoas inativas? Não são pessoas inativas. São pessoas que simplesmente aprendem, mas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. São pessoas que se contentam com um ativismo. São pessoas que se resumem a fazer alguma coisa. Eu estou fazendo algo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. A segunda pergunta que eu quero fazer é: qual é a diferença entre aprender e chegar ao conhecimento da verdade? Qual é a diferença entre aprender e chegar ao conhecimento da verdade? O que Paulo está dizendo aqui? Aprender é necessário, aprender é importante. Qual é a diferença entre aprender e chegar ao conhecimento da verdade? Presta atenção, a diferença é a mesma da receita do bolo e o próprio bolo. Tem diferença na receita do bolo e o próprio bolo? Hein, Marlene? Já fez bolo, Marlene? Já fez? Já olhou alguma vez na receita? Alguma vez já olhou uma receita? Tem diferença entre a receita e o próprio bolo? Tem diferença? Você serve a receita lá para os meninos: ó, menino, tem um bolo aqui, a receita. Vou servir para vocês tomar um café, para vocês merendarem. A receita. Aí, olha aí a receita, olha o tanto de coisa que tem. O bolo é bom, é recheado, é isso, aquilo. Está aqui a receita. Ninguém serve a receita para ninguém. A receita é o conhecimento, a receita é o aprendizado. Você lê a receita e aprende, não é? Você lê a receita de qualquer coisa e aprende. É como a receita do remédio. Você vai no médico e o médico passa a receita. Aí você volta para casa e fala assim: muito bem, agora está tudo certo. Fui no médico, ele passou a receita, estou com a receita, vou guardar aqui no meu bolso para ficar bem juntinho de mim. E com essa receita agora eu vou ficar bom. Ninguém fica bom com a receita, se não tomar o remédio. Então a diferença entre aprender e chegar ao conhecimento da verdade é a mesma diferença entre a receita do bolo e o próprio bolo. É a receita do remédio e tomar o próprio remédio. Pessoas que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade
são pessoas que estão cheias do aprendizado, cheias do conhecimento, mas que não praticam, mas que não colocam nada em vigor na sua vida, não usufruem de nada daquilo que tem aprendido. São pessoas que estão cheias de receitas, cheias de ideias, cheias de conhecimento. São pessoas que batem no peito e dizem: eu sou crente, eu conheço a Bíblia, eu conheço isso, eu conheço aquilo. São pessoas que dizem que sabem, conhecem mesmo, mas que não vivem, que não aplicam nas suas vidas. São pessoas que carregam a receita, mas nunca usam o remédio. São pessoas que conhecem a receita do bolo, mas nunca fez e experimentou de fato o bolo. Essa é a diferença entre pessoas que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. É por isso que há 2 domingos atrás eu cheguei aqui, quem não esteve no culto, depois pode olhar lá no YouTube a minha fala. Não foi uma mensagem bíblica aqui, mas foi uma fala, dizendo o quanto você se importa com a pregação. E eu fiquei um tempo perguntando a você aqui, o quanto você se importa com a pregação. Se eu chegasse aqui, cheguei e não preguei, não abri a Bíblia e não preguei com o texto bíblico. E disse aos irmãos que cheguei a pensar em simplesmente chegar aqui e dizer: irmãos, vamos orar e vamos embora. E eu não vou pregar. E como você sairia daqui? O quanto você importa com a mensagem? O quanto você importa em conhecer mais da palavra de Deus? O quanto você importa em receber o conhecimento da palavra de Deus? O quanto você conhece a palavra de Deus? Tem gente que senta aí e vai ouvir a mensagem e diz assim: isso eu já sei, isso eu já conheço, isso que o pastor falou eu já sei, eu já conheço. E às vezes até discorda de alguma coisa, não concorda com isso, acha que isso não é bem assim. Não importa o quanto você sabe, eu quero saber o quanto você vive, o quanto você chegou ao conhecimento da verdade, o quanto do aprendizado tem realmente chegado ao seu coração e tem transformado a sua vida, o quanto a verdade tem te libertado e abençoado a sua vida. É isso que importa. Não importa você sentar aí e ouvir a mensagem, você dizer: eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra. Isso por si só não importa. Você está cheio de receitas. É o quanto você tem ouvido a palavra de Deus no sentido de praticar, de obedecer, de servir. Caso contrário, você tem vindo ao culto, você tem lido a palavra, você tem aprendido, mas a verdade não tem te alcançado, ou você não tem alcançado a verdade. Você vive preso nos seus pecados e conduzido pelas suas paixões. Chegar ao conhecimento da verdade é se desprender dos pecados e não mais ser conduzido pelas suas paixões, mas conduzido pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pela verdade, pela vontade do Senhor. Nós precisamos olhar para nós e perguntarmos para nós mesmos: de que forma eu tenho vivido? O quanto eu tenho aprendido? Eu vou semana após semana à igreja, eu leio a Bíblia, eu aprendo, eu escuto, eu tenho recebido conhecimento, eu tenho aprendido sempre, mas esse aprendizado tem me conduzido à verdade, esse aprendizado tem me conduzido a viver a verdade. Eu tenho recebido as receitas, mas eu tenho usufruído de alguma coisa. O que nos alimenta não é a receita do bolo, mas é o bolo. Não é a receita do pão, mas é o pão. Imagine alguém que está com fome e chega até você: estou com fome. Você fala assim: espera aí que eu tenho uma receita boa do pão e vou te dar. Eu tenho uma receita do pão que é coisa de primeira. Olha, e com pouco ingrediente você faz muito bom e rende bastante. E você conhece, você explica, você sabe. Está aqui, cama, leva a receita. Você vai lá tirar uma cópia aqui para você. Tirar uma cópia, porque afinal de contas eu não posso ficar sem a minha cópia.
porque isso é importante para mim. E você dá a receita. E se a outra pessoa lá for louca, ela fala assim: agora, vamos dizer, agora eu vi vantagem, né, Isaac? Agora eu vi vantagem. Agora pronto, agora eu estou com tudo. É assim? Chamar você um dia para almoçar lá em casa e dentro do prato você botar uma receita de cada prato. Mas você quer o quê? Uma receitazinha de uma carne assada. Olha lá, põe até a foto. Chamar você, botar você lá, botar essa receita, botar uma foto colorida lá, e falar: leia atentamente e aprenda, viu? É comida especial, não é todo dia que tem essa comida, não. Isso aqui é comida de primeira. Lê aí a receita aí. Aí você lê a receita e sabe assim: poxa, fui na casa do pastor, mas ele me serviu uma comida que é comida de restaurante de alta gastronomia. Você não aceita um trem desse, né? Você ia sair de lá rindo, você ia falar: pastor, está de brincadeira, isso é uma pegadinha, alguma coisa assim. Mas a verdade é que muito mais sério do que bolo, muito mais sério do que comida, muito mais sério do que remédio, é nós aprendermos sempre e nunca chegarmos ao conhecimento da verdade. Porque isso destrói a nossa alma, isso não destrói a nossa saúde, isso não destrói o nosso prazer, isso destrói a nossa alma. Entendeu? Então você tem que olhar para si mesmo e perguntar assim: o quanto eu conheço, o quanto eu tenho aprendido, o quanto eu tenho chegado ao conhecimento da verdade, o quanto o que eu conheço, o que eu tenho aprendido, tem me ajudado a me dessobrecarregar, a me aliviar do pecado. Porque todos nós lutamos contra o pecado, mas a verdade, ela nos alivia. Por isso Jesus disse: vós que estáis sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. É só com a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente chega ao conhecimento da verdade, a gente vai se aliviando do pecado. E o quanto a gente tem sido conduzido pelas nossas paixões, dirigido pelas nossas paixões. Irmão, ser conduzido pelas nossas paixões é algo tranquilo, é só a gente deixar a vida levar. É só a gente deixar a coisa naturalmente acontecer. A gente vai sendo conduzido pelas nossas paixões. E aí, quando a gente chega ao conhecimento da verdade, nós vamos trocando as nossas paixões pela vontade de Cristo nas nossas vidas. Mas isso só é possível quando a gente diz: eu vou viver, eu vou aprender, eu vou fazer, eu vou obedecer o que eu tenho aprendido, o que o Senhor tem me ensinado. Em último lugar, eu quero ainda perguntar: por qual razão alguém se comporta assim? Por qual razão alguém aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade? Paulo está dizendo que os falsos mestres viriam, que seriam tempos difíceis, seria um tempo caótico, e que algumas pessoas iriam dar lugar a esses falsos ensinamentos, que algumas pessoas iriam abrir as portas, que algumas pessoas iriam dar ouvidos a gente enganosa, que algumas pessoas simplesmente iriam abrir as portas para receber e dar ouvidos. Por quê? Porque essas pessoas estão sobrecarregadas com seus pecados, conduzidas pelas suas paixões, e elas aprendem sempre, mas jamais são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que estão sempre buscando algo, mas nunca alcançam aquilo que acham que vão alcançar. Por quê? Por
qual razão essas pessoas se comportam assim? Por qual razão essas pessoas se comportam assim? Eu quero colocar duas razões. A primeira é a insatisfação. São pessoas insatisfeitas. São pessoas que aprendem sempre, mas elas estão insatisfeitas. Por quê? Porque elas não se alimentam. Porque elas não chegam aonde tem que chegar. Imagine a pessoa que só lê a receita do bolo todo dia, na hora do café ela lê a receita do bolo, na hora do almoço ela lê a receita da carne, e na hora da doença ela lê a receita do remédio, e essa pessoa nunca vai se alimentar, ela nunca vai ser curada, porque ela fica sempre no aprendizado, e ela nunca chega ao conhecimento da verdade. Por isso ela se torna uma pessoa insatisfeita, por isso ela se torna uma pessoa que nunca há contentamento, porque ela não se alimenta, porque ela nunca está bem, ela nunca é curada, ela nunca recebe remédio sobre a sua alma, sobre a sua vida, sobre as suas feridas, ela nunca recebe o remédio, porque ela é incapaz de viver, de praticar, de obedecer a palavra do Senhor, que é a única coisa que pode nos levar ao conhecimento da verdade. Por isso são pessoas que estão sempre insatisfeitas, frustradas, porque elas são pessoas ativas, elas são pessoas que estão fazendo algo, e esse algo nunca tem um resultado, esse algo nunca chega aonde elas desejam chegar, esse algo nunca lhes dão aquilo que elas gostariam. Por quê? Porque elas estão simplesmente aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nunca vivem aquilo que têm recebido, nunca obedecem aquilo que têm aprendido. Portanto, são pessoas insatisfeitas. A segunda razão, são pessoas que atribuem a outras a razão da sua inoperância, a razão do seu desastre, a razão da sua falta, daquilo que não tem. São pessoas que estão atribuindo sempre a outros. Essas pessoas, Paulo está dizendo, Timóteo, são pessoas que andam com você, mas que vão dar ouvidos a outros, a falsos mestres, a enganadores, porque são pessoas insatisfeitas e pessoas que atribuem a outros a razão da sua tragédia, a razão do seu insucesso. São pessoas que estão sempre atribuindo a outras, pessoas que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Pessoas que jamais chegam ao conhecimento da verdade são pessoas que atribuem a outros a razão do seu insucesso, a razão do seu fracasso. Ou seja, são pessoas que nunca assumem a responsabilidade daquilo que fazem. São pessoas que olham para si mesmas e elas dizem assim: essas pessoas aqui, Paulo está dizendo a Timóteo, elas vão olhar para você e vão dizer assim: é porque Timóteo não nos ensina direito, é porque Timóteo não nos mostra o caminho da verdade, é porque Timóteo não é um bom pastor, é porque Timóteo não sabe nos ensinar. Por isso nós precisamos aprender com outros, por isso nós precisamos fazer outras tentativas, por isso nós precisamos ter outras experiências, por isso nós precisamos abrir as portas para esses outros que estão aí. Quem sabe a gente descobre alguma coisa, quem sabe agora vai. São pessoas que estão sempre atribuindo a outras o seu insucesso. São pessoas que, por não chegarem ao conhecimento da verdade, por não chegarem a desfrutar daquilo que é essencial para as suas vidas, elas nunca assumem a responsabilidade, porque assumir a responsabilidade é dizer: o problema está em mim, eu preciso mudar, eu preciso alcançar a verdade, eu preciso colocar em prática a palavra, eu preciso obedecer o que o Senhor tem me mandado, eu preciso fazer a vontade de Deus na minha vida. O problema não está no pastor, o problema não está no irmão, o problema não está no marido, na esposa, o problema não está no pai, na mãe, no filho, o problema não está no patrão, o problema não está no governo, o problema está em mim. O problema está em mim. Quando nós não somos essas pessoas que olhamos para nós e assumimos as nossas responsabilidades,
nós nos tornamos pessoas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. São pessoas que aprendem sempre, mas nunca conseguem colocar em prática, porque elas dizem: não, o problema não é meu, o problema é do outro, o problema é de quem fez, o problema é de pessoas falam: o problema é do meu pai, minha mãe que me trouxe a esse mundo, o problema é do governo que não cuida de mim, o problema é de todo mundo, mas não meu. E assumir a responsabilidade das nossas vidas é assumir dizendo: eu sou responsável por mudar alguma coisa na minha vida, por colocar em prática, por não ser essa pessoa sobrecarregada com os meus pecados, conduzida pelas minhas paixões. Eu preciso praticar o que eu tenho aprendido, e isso depende inteiramente de mim. Quando eu não entendo que depende inteiramente de mim, eu fico responsabilizando outras pessoas, e isso me atrofia, e isso me deixa paralisado, e isso me deixa sem condição de fazer alguma coisa, porque eu fico sempre esperando alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguém que traga algo novo, alguém que traga algo mais, alguém que faça alguma coisa mais, alguém que me socorra, alguém que me estenda a mão, alguém que vai resolver o meu problema, alguém que vai mudar alguma coisa, quando na verdade eu preciso olhar para mim mesmo e dizer: eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso praticar a palavra, eu preciso conhecer a vontade de Cristo na minha vida, para que eu não seja essa pessoa que aprende sempre, mas que jamais chega ao conhecimento da verdade. Eu preciso ser responsável. Eu me lembro desde pequeno, minha mãe está sentada ali, e eu não gostava, é claro, disso que ela falava, assim como os filhos, a maioria não gosta daquilo que os pais falam, mas não tem problema não, chega uma hora, a gente deve manter, fazer o que é certo, porque se é certo, uma hora os filhos vão reconhecer. Minha mãe falava assim: olha, tinha ela não esperava acontecer problema na escola não. Já falei para os irmãos várias vezes, uma coisa que minha mãe nunca abriu mão é que a gente estudasse. E ela não esperava aparecer um problema na escola não. Ela falou assim: ó, você chegar aqui com reclamação de professor, eu nunca tiro a razão do professor para te dar. Ela lembrava, mãe, falava assim: eu nunca tiro a razão do professor para te dar. E eu ficava assim: mas meu Deus do céu, então que se o professor decidir me pegar no meu pé, estou perdido. Minha mãe já falava: eu nunca vou tirar a razão do professor para te dar. Você chegar aqui com um problema de escola, reclamar de professor, ou seja, minha mãe está dizendo assim: ande direito, ande correto. Não adianta você chegar aqui reclamando do professor. Não adianta você chegar aqui: porque foi o professor que não ensinou direito, foi o professor que fez isso, aquilo, outro. Eu nem estava bagunçando assim, o professor fez isso e aquilo, outro. Não adianta. Você nunca vai estar com a razão. Então, eu sabia que eu tinha que me comportar, ou se eu não me comportasse, eu não ia ter minha mãe defendendo minha escola, junto com o professor, não ia ter. Quem trabalha aí na escola sabe, né? Como é que é difícil hoje alguns pais que chegam e reclamando com os professores, com o diretor de escola, dizendo que meu filho não é assim, porque vocês estão fazendo isso, vocês estão pegando no pé do meu filho, vocês estão passando muito dever de casa, e você é professora, passou uma prova muito difícil, e tem de tudo de pais defendendo o filho, está dizendo assim: meu filho, não se preocupe não, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade não é sua, meu filho. Estão dizendo exatamente isso para os filhos, mesmo não tendo a intenção. Estão dizendo: a responsabilidade não é sua, meu filho. Fique tranquilo. Se alguma coisa te incomodar, se algum professor passar uma atividade que for difícil demais, eu vou lá te defender. Esse menino, essa menina cresce, você vai estar lá para defender? Você vai estar lá para defender? Aí chega em casa, depois da prova do Enem. Aí diz: mas teve uma questão difícil. Mas pois é, já falei. Não vai ficar só no pois é, eu já falei. Vai reclamar para quem? Você vai lá procurar o ministro da Educação? Vai.
Não vai. Você já fez um filho mal criado, mal acostumado. Aí vai fazer a entrevista de emprego, aí descobre que no outro dia não foi ele que foi chamado, foi o outro. Mas eu fui tão bem, eu conheço tanto, e aquele outro não chega aos meus pés, foi contratado. E cadê o papai e mamãe para ir lá reclamar com o dono da empresa e dizer assim: não, quem tinha que ser contratado era meu filho, minha filha. Papai e mamãe vai lá? Não. Ou a gente aprende a assumir a responsabilidade das nossas vidas e não ficar jogando para terceiros, ou a gente vai ser esse tipo de pessoa que aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. E nunca chega ao conhecimento da verdade. Aprender é necessário, mas é possível aprender e não ter benefício algum. Não é por falta de disposição, não é por falta de atividade. É possível aprender e não ter benefício algum, porque é diferente simplesmente aprender e chegar ao conhecimento da verdade. Aprender é necessário, mas é necessário usar o que se aprende. É necessário tirar o bolo da receita para que ele te alimente. É necessário tirar o pão da receita e praticar, fazer para que ele te alimente. É necessário tomar o remédio, tirá-lo da receita para que ele te cure. É necessário você dizer: eu preciso fazer isso. Não é responsabilidade de outro. O problema não está no outro. O problema não está no pastor, no irmão, no marido, na mulher, no pai, na mãe, no filho, no patrão, nas autoridades. O problema está, ninguém tem problema, pode ter, mas primeiramente está em mim. Se eu não assumir, primeiramente, os problemas da minha vida, eu não tenho a menor chance de alcançar a libertação por meio da verdade. Eu quero te convidar a pensar no quanto você tem aprendido, no quanto você conhece e no quanto você tem alcançado o conhecimento da verdade, o quanto você tem usado o conhecimento, o aprendizado para chegar à libertação por meio da verdade. Pensar nisso não resolve, mas é um bom começo. Pensar nessas coisas não muda a sua vida, mas é um bom começo. Se você começar a colocar em prática a verdade, a palavra, se você começar na sua vida a viver de tal modo que você venha fazer o quê? Eu não vou mais ser só um aprendiz. Eu vou ser um praticante. Eu vou usar o que eu tenho recebido. Eu vou viver o que eu conheço. Aí sim, sua vida muda. Sua vida é abençoada. Aí sim você recebe libertação. Aí sim você se torna uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Aí sim. E onde se faz isso? No culto? Pode ser. A começar daqui. Mas você precisa chegar na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, em tudo na sua vida, começar a pensar e começar a dizer: eu vou fazer algo diferente, eu vou falar diferente, eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente, eu vou praticar diferente, de acordo com a verdade, porque eu não quero ser essa pessoa sobrecarregada de pecado e conduzido pelas minhas paixões, que aprende sempre e jamais chega ao conhecimento da verdade. Eu quero ser alguém que em Cristo alcançou a libertação pela verdade, que é o próprio Jesus. Vamos orar.
E eu espero que, a começar dessa oração, você fale com Deus e diga: Senhor, eu quero ser essa pessoa que alcança a verdade em Cristo. Fica de pé, irmãos. Faça essa oração nesse momento, você e Deus. Pai querido, nesta hora eu quero apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Nós temos aprendido da Tua Palavra, nós temos aprendido do Senhor, mas não queremos ser pessoas que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Nós queremos conhecer a verdade, nós queremos ser libertados, nós queremos ser transformados em Cristo Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, que tem vivido desta forma, de tal modo que tem, Senhor, aprendido, mas que não tem chegado ao conhecimento da verdade, e que tem vivido uma vida sobrecarregada com pecado e sendo conduzido pelas suas paixões, tem compaixão desta pessoa, Senhor. E dá, Senhor, a essa pessoa entendimento. Ajuda esta pessoa, Deus, a sair dessa condição. Ajuda esta pessoa, Senhor, a colocar em prática aquilo que conhece. O Senhor é poderoso para nos abençoar. O Senhor é poderoso para trazer os resultados sobre as nossas vidas. O Senhor é poderoso para nos trazer os frutos das nossas ações. E que seja assim na vida de cada um de nós. Cada um de nós que agir, cada um de nós que praticar, que obedecer, que a gente venha colher os frutos, as bênçãos das nossas atitudes, das nossas obediências, melhor dizendo. Meu Deus, que seja assim na vida de cada um de nós. Que o Senhor seja engrandecido e exaltado acima de tudo nas nossas vidas. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de uma vida de apenas aprendizado, que não pode chegar ao conhecimento da verdade. Nós queremos ir além do aprendizado. Nós queremos conhecer a verdade. Nós queremos conhecê-lo cada dia em nosso viver. Que a Tua bênção alcance libertadoramente cada um aqui nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o cântico nesse instante. Enquanto cantamos, você que trouxe sua contribuição, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, você vai entregar com alegria, honra e adoração ao Senhor, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por toda a provisão do Senhor à sua vida, em nome de Jesus. Que o seu coração seja sempre grato e que haja sempre alegria por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, toda a graça que o Senhor tem derramado sobre você. Amém? Quero andar sempre contigo. Que o Senhor seja honrado nas nossas vidas e que nós tenhamos a alegria de andar com Ele, viver com Ele todos os dias. Andar sempre contigo na força do Teu nome. Quero viver sem duvidar. Quero andar sempre contigo na
ceia do Senhor. Que os irmãos diáconos estejam aqui. Nós vamos juntos em comunhão participar desse momento conforme a palavra do Senhor nos ensina. Que nenhum de nós participe deste momento apenas numa obediência ritualística, numa obediência à palavra simplesmente por obedecer, mas que a gente participe deste momento com entendimento daquilo que nós estamos fazendo. Não há valor algum a gente simplesmente comer o pão, tomar o cálice, sem entendermos. Por isso a palavra de Deus nos diz: se nós não tivermos discernimento do corpo de Cristo, a gente pratica esse ato para a nossa própria condenação, ou nós não estamos vivendo aquilo que nós estamos expressando. Expressamos a nossa comunhão uns com os outros, a nossa comunhão com Cristo, a nossa esperança de um dia estarmos com Cristo. Expressamos a nossa certeza e convicção de que nós estamos guardados pela graça de Cristo, de que somos pecadores, sim, somos pecadores, mas o sacrifício de Jesus, Ele nos acoberta todos os dias, e é esse sacrifício que nos garante a nossa caminhada. Ao comermos do pão e ao tomarmos do cálice, nós estamos dizendo: sim, somos pecadores. Cada um deve examinar a si mesmo. Ao examinarmos a nós mesmos, nós não podemos constatar outra coisa senão que somos pecadores. Mas ao mesmo tempo constatamos que nós estamos cobertos pelo sacrifício da cruz, que nós estamos guardados pela graça de Cristo, e que na comunhão uns com os outros e na comunhão com Cristo nós prosseguimos, que nós mantemos viva a esperança de um dia nos encontrarmos com Cristo. Participar da ceia é algo que não se faz por merecimento. Não, a ceia não é merecimento. Participar da ceia é quando eu me coloco diante de Cristo e digo: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. Mas pastor, minha vida não está muito boa. Coloca ela diante de Cristo. Minha vida não está muito boa, pastor, mas eu estou na comunhão com Cristo, na comunhão com a igreja. Eu me arrependo dos meus pecados, eu prossigo servindo ao Senhor. É por essa razão que eu participo da ceia. Eu não participo da ceia porque a minha vida está certinha, perfeita, porque a minha vida está sem pecado. Eu não participo da ceia porque eu sou um exemplo perfeito de vida cristã. Eu participo da ceia porque eu sou crente, que ama a Cristo, que persevera no seu caminho, que tem uma fé verdadeira, viva, uma esperança inabalável de que um dia o Senhor me receberá. Não mais haverá dor, não mais haverá pecado, não mais haverá limitações com as quais nós lidamos aqui nesse mundo. É por isso que eu participo da ceia. Quando participamos da ceia, nós estamos dizendo isso: irmãos, nós somos pecadores alcançados pela graça de Cristo. Nós nos mantemos fiéis. O pecado não nos fez parar. O pecado não nos faz desistir. O pecado não nos faz retroceder. Quando olhamos para o pecado nas nossas vidas, nós olhamos para a graça de Cristo. Isso quer dizer que a gente deve pecar? Não.
não é aval para pecarmos. Quer dizer que apesar do pecado, apesar de sermos pecadores, muito mais a graça de Cristo está sobre nós. Por isso Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é tão somente por esta razão que nós podemos celebrar a ceia do Senhor. E neste ato simbólico, nós professamos uns aos outros, e diante dos céus, nós estamos aqui, perseverantes, fiéis, servindo ao Senhor. A Ele seja a honra, a glória, a Ele seja a adoração. Faça uma oração nesse momento, por si mesmo. Fale com o Senhor. Se sua vida pertence a Cristo, fale com Ele. E depois você vai pegar esse pão, esse cálice. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu filho. Eu sou teu servo. E não há nada nesse mundo, não há nada nem ninguém, não há pecado, não há circunstância, não há problema que vai me deter, vai me impedir de prosseguir servindo ao Senhor. Apresente sua vida diante de Deus. Pai Santo, eis-nos aqui. Aqui estamos nós como igreja do Senhor, reunida neste lugar. Nós iremos participar do pão e do cálice, em obediência à Tua palavra e por entendimento do que o Senhor nos mandou fazer. Como é bom, Senhor, periodicamente nos lembrarmos que só estamos aqui porque somos sustentados pela Tua graça. Não somos dignos, Senhor, da Tua graça. Não somos dignos, Senhor, das Tuas bênçãos. Não iremos participar da ceia porque somos merecedores, porque somos dignos, mas porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça, nos resgatou, nos libertou, nos salvou, porque o Senhor nos ama. E nós professamos esta verdade, professamos esta fé. Na comunhão, Senhor, uns com os outros, na comunhão da igreja, do corpo de Cristo, nós celebramos a ceia. Na comunhão com Cristo, nós celebramos a ceia. Que a Tua graça seja sobre nós, que o Teu amor seja sobre nós, em nome de Jesus. Que a Tua bênção, o Teu perdão, a Tua graça, a libertação do Senhor esteja sobre cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Participa da ceia todo aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em comunhão com Cristo, está em comunhão com o próximo. Para nós a ceia do Senhor é simbólica. O pão e o vinho não contêm nem se transformam no corpo e no sangue de Jesus, mas simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Que a graça do Senhor nos alcance sempre, em nome de Jesus. Os irmãos vão receber o pão e o cálice e aguardar para que juntos comamos e bebamos. Limpo eu estou
de Jesus, o sangue precioso lá naquela cruz, me purifiquei, exército já lavei, toda minha culpa já confessei, meu pecado e todo mal que fiz já foi esquecido. Hoje sou feliz, posso me aproximar do trono pra adorar. O sangue de Jesus garante o meu lugar. Senhor Jesus, na noite que foi traído, compartilhou o pão. Jesus disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus ensinou a celebrar a ceia e que nós nos lembrássemos que somos um só corpo com Ele. E que quem não estiver nesse corpo não tem parte com Ele. Ao comermos o pão, nós testemunhamos a nossa comunhão uns com os outros e a comunhão com Cristo. Partindo o pão, Jesus ensinou a comer. O pão simboliza o corpo de Cristo. Comamos para agora comer.
Obrigado. Obrigado, Jesus. Semelhante modo, o Senhor Jesus compartilhou o cálice. E disse: esse é o cálice da nova aliança. Jesus disse: quem não beber desse cálice não tem vida em si mesmo. E não bebesse do seu sangue não teria vida em si mesmo. Ao bebermos do cálice, nós estamos dizendo a vida que nós temos. Não é a vida propriamente nossa, mas é a vida de Cristo, a única vida verdadeira. Porque Ele conquistou na cruz a graça de nos vivificar, e nele, somente nele, nós temos vida. Ele derramou o seu sangue, sangue precioso, sua vida, para que nós pudéssemos viver. Ao participarmos do cálice, nós estamos dizendo: eu vivo a vida de Cristo. A vida que agora tenho é a vida de Cristo. Cristo vive em mim. É isso que estamos dizendo. Participemos do cálice para a glória de Jesus. Aleluia. Já estou crucificado. Cristo vive em mim. O viver que agora temos, não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que nos resgatou, nos transformou, nos amou, nos vivificou. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive
obrigado. Obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas, pelo teu amor derramado nos nossos corações. Pai, nós bendizemos e glorificamos, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa sustentação, e é no Senhor que nós estamos, é no Senhor que prosseguiremos. Continua conosco, Senhor, e saberemos que haverá de estar para sempre, porque o Senhor é fiel. Conduze-nos, ó Deus, nos teus caminhos, que os nossos corações se convertam ao Senhor todos os dias, para fazermos a tua vontade, para vivermos de acordo com o teu querer, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado nesta noite, ó Deus, pela oportunidade de celebrarmos a ceia, de ouvirmos a tua palavra. Obrigado pela oportunidade de cantarmos, de contribuirmos, ó Deus, com os dízimos e ofertas. Obrigado por podermos falar com o Senhor na certeza que o Senhor nos ouve. Derrama a tua bênção, ó Deus, sobre nós todos os dias. Ó Deus, olha para cada um aqui, Senhor. Traz, Senhor, a resposta ao coração daquele, Senhor, que está hoje na dúvida, aquele que está, Senhor, aflito, aquele que pede, Senhor, direção ao Senhor. Traz a tua resposta, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, é um Deus que nos ama, que nunca nos desampara, Deus fiel, que responde ao que clama. O Senhor é o Deus que responde ao que clama. A esta vida que clama ao Senhor, ó Deus, por resposta. Esta vida, Senhor, que clama ao Senhor por resposta, por direção, Senhor. Fala, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, é aquele que responde, que ouve, que nos ama, que traz ao coração, ó Deus, do aflito, do necessitado, a resposta, a direção, Senhor. Que a tua vontade se cumpra, ó Deus, na vida desta pessoa que pede, que clama por direção, por resposta, porque a resposta do Senhor sempre chega, porque a resposta do Senhor vem, porque o Senhor não dorme, porque o Senhor não vacila, porque o Senhor nos atende, porque graciosamente o Senhor estende as mãos sobre as nossas vidas. Graciosamente o Senhor nos envia a tua palavra para cumprir os teus propósitos, ó Deus. Que seja assim, ó Deus, que seja assim na vida daquele que clama, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações eternas do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém. 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 Irmãos, deixa eu só dar um aviso aqui. É possível que hoje eu recebi um comunicado, vou confirmar ainda, de que o decreto do governador da Bahia, que entrou em vigor na sexta-feira, vai ser alterado amanhã. Decreto de toque de recolhimento a partir das 22 horas até as 5 da manhã, ou seja, a partir de 10 da noite ninguém na rua, né? Sexta-feira, ontem e hoje. E eu recebi um comunicado que eu vou confirmar ainda, de que a partir de amanhã será a partir das 8 horas da noite. Em se confirmando essa informação, nosso culto de quinta-feira vamos começar 15 para 7. Nós não vamos deixar de ter o culto. Vamos começar 15 para 7 e vamos ter o culto de 1 hora, dá para todo mundo voltar para casa, né? E dentro do que tivesse sido determinado. Tá certo? Nós confirmaremos pelo WhatsApp e os irmãos vão estar sabendo, né? É certo que todos vão ser informados dessa notícia. Em se confirmando, nosso culto começará 15 para 7 e terá a duração de 1 hora. Amém? Tanto na quinta, no domingo, os dias estiverem contemplados por esse decreto. Amém?
Você que nos visita, nosso muito obrigado. É um prazer recebê-lo, que as portas estão sempre abertas para ter conosco. Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Fique na paz do Senhor Jesus.